Oi, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa aula, né? Conforme eu falei para vocês, que ia postar lá no Classroom. Então, na aula passada a gente viu, né, como seriam as fases do método estatístico, né? Começando, você tem um problema e aí você vai fazer um planejamento para você estudar aquele problema e tentar resolver ou apresentar dados sobre aquele problema, né? Então, no planejamento você vai, na verdade, planejar, como o próprio nome já diz, o que você vai fazer, como você vai coletar e o que você quer saber no final dessa coleta, no final desse estudo, né? Então, depois é a coleta de dados, a forma como você planejou, né? Nessa segunda fase. Aí, após coletar, você pega os dados e organiza, né? Numa tabela, faz gráficos. Depois você faz a apresentação desses dados e aí segue com a análise, né? A última fase seria a análise e a interpretação desses dados, né? Para chegar na conclusão desse trabalho. Então, a gente utilizou na sala de aula o livro Faminas Virtual, né? Que eu postei para vocês. E agora, para essa aula de hoje, a gente vai continuar nessa mesma literatura, tá? Também tem falando sobre ela, sobre essa representação, que no caso seria a aula de hoje, né? Representação dos dados estatísticos também tem nas outras literaturas que eu postei lá. Mas eu achei essa aqui, ficou um pouco mais resumida. Então, como é que a gente representaria esses dados estatísticos, né? Após você fazer a coleta de dados, você pegaria esses dados e transformaria, né, numa planilha para dar então você gerar os gráficos. Então, os tipos de representação é a tabular, que vocês já conhecem, que é a tabela, né, que a gente faz no Excel, geralmente se faz no Excel, né, onde você dispõe todos aqueles dados que você coletou na sua pesquisa. Então, aqui você tem, ó, na tabela, né, como vocês já devem ter visto, quando se faz uma tabela, você tem ali o título, né? Que é, como ele colocou aqui, o que, fato, onde, lugar, quando, tempo, é o título daquela tabela, né? Aí você tem o corpo da tabela, né? Que é tudo, tanto as linhas quanto as colunas, né? E aí você tem a coluna numérica, coluna indicadora, que geralmente pode ser, né? As variáveis, né? Que você, no caso, quando você faz a pergunta numa pesquisa, né? Ou faz alguma avaliação, você tem as variáveis. Então, aqui é a nomenclatura das variáveis, que a gente diz coluna indicadora, e aqui seria a numérica ou não, dependendo da qual variável você colocar. E aí você tem aqui o cabeçalho, né? Que é o cruzamento de linha com coluna, e o rodapé, que sempre tem que colocar, que é a fonte da onde você retirou aquela pesquisa. Né? Se você retirou de algum lugar, como eu falei, aproveitar a pesquisa de outros órgãos. Se você que fez a pesquisa, se você pegou de algum livro, então isso tudo você tem que mencionar aqui no rodapé, né? As observações também. Caso você tenha alguma, você também coloca no rodapé. Aí aqui tem esse quadro de atenção, que ele pede para não delimitar os traços verticais. Isso aqui eu vou deixar para vocês darem uma lida depois, né, no material que está lá, né? E aí vem as séries estatísticas, tá vendo? A gente tem aqui, ó, uma série. Quais são os tipos delas? Série temporal cronológica, ó, por exemplo. Aqui eu tenho o ano letivo, ó, que é a coluna indicadora, né? Indicativa, também pode ser usada assim, onde você tem aqui a questão cronológica, tá vendo? Então, esse é um tipo de série temporal cronológica. Você utiliza aqui o tempo, né? Aqui no caso foi utilizado o ano letivo, tá vendo? Então, toda vez quando você tiver uma tabela em que nessa parte de coluna indicadora, né, ou indicativa, você tem uma série temporal cronológica quando utilizada aqui o tempo, né? Bom, a gente tem as séries especificativas, né? Que são aqui, ó. Nesse caso aqui, o sexo, masculino, feminino, né? Que é por categoria. Você coloca por categoria. Então, você tem aqui o quantitativo, né? E aí você tem, nesse caso aqui, a gente chama de série especificativa, né? Você tem, nesse caso aqui, uma série
por categoria, tá certo? Aí você tem essa série regional, geográfica, ó, vamos ver uma tabela aqui. Regional geográfica está se dizendo da localidade, tá vendo? Então, nessa tabela aqui que usaram como exemplo, colocar aqui os municípios. Então, ela se caracteriza porque na coluna indicativa, ou indicadora, né, você tem aqui a variável que se relaciona com a geografia, com a regional, a região, está se falando ali de um local. Então, por isso, aqui ó, no cabeçalho, né, matrícula por município de Alagoas no ano 2000, tá vendo? Esse aqui, você tem aqui, como a gente colocou lá em cima, né, o título, ó, título, pronto. Então, nesse caso aqui, ela é uma série regional geográfica, porque na sua variável aqui, ó, na coluna indicadora ou indicativa, né, tanto faz um dos dois nomes, você tem o local, né? Série mista. Mista é porque tem duas informações, né? Você tem tanto o ano, quanto aqui nesse caso, nesse exemplo, o curso, tá vendo? Então, você tem a série mista, que pode ser especificativa ou temporal, tá vendo? Usa-se os dois. Deixa eu ver se tem mais outro exemplo. Específica e geográfica. Ó, específica o tipo do veículo, geográfica aqui ele já separou pelas regiões, tá vendo? Então, especificativa e geográfica são os tipos de tabela que você pode trabalhar no seu trabalho. Temos aqui especificativa e também outra especificativa, ou seja, aqui, ó, materiais, lápis, borracha, né? Tá falando sobre a distribuição de material escolar por série de Alagoas em 2011. E as séries que receberam o quantitativo, tá vendo? Então, a gente tem aqui as séries e os materiais. Dois tipos, né, de série. No caso aqui, não foram dois tipos, aqui nesse caso é o mesmo, mas porém teve duas colunas com séries diferentes, né? Aqui falava de material e aqui falava das séries, primeiro ano, segundo e terceiro ano, tá vendo? Então, são os tipos, né, que a gente viu agora de a forma de disposição de elementos de uma tabela e as séries estatísticas, né? Como a gente viu aqui nessa partezinha, tá vendo? Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha no exemplo, né? Aí a gente vem à representação gráfica propriamente dita. No Excel, quando você gera uma tabela, você também pode gerar o gráfico. E aí, pessoal, o gráfico vai ser de acordo com a informação que você digitar na tabela. Tem um determinado tipo de gráfico. Às vezes, quando você fala, por exemplo, em porcentagem, o gráfico de pizza, que é o que o pessoal fala pizza, né, que é aquele redondinho, que é o chamado setorial, que inclusive é esse exemplo aqui, ó, da bolinha, você vê que quando se fala de porcentagem, ele é melhor para se visualizar, para interpretar os dados. Então, de acordo com o tipo de informação da sua tabela, para cada tipo de informação, você coloca uma representação gráfica diferente, porque é de melhor visualização. Quer ver? Vamos ver aqui os exemplos que a gente tem, né? Aqui vai dizer que tem que ter simplicidade, clareza, né? Deve expressar a verdade, são fenômenos de estudos. Isso aqui depois vocês leem com mais calma. Por exemplo, ó, gráficos de informação e gráficos de análise. Os tipos de gráfico. A gente tem o gráfico em linha ou em curva, né? Ó, linha, tá vendo? Ou em curva, que não tá aqui o exemplo, mas é aquela que você tem mais as curvinhas, não é algo reto igual tá aqui. Então, é um tipo de gráfico. Nesse caso aqui, ó, percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária, tá vendo? Então, ó, aqui Orkut, isso é até antigo, né? Nem tem mais Orkut, mas Facebook, a faixa etária. De 18 a 25 anos é a azulzinha, de 25 a 35, a vermelha, de 35 a 45, a verde. E aí, pessoal, como eu falei para vocês aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, tá vendo a fonte? Geralmente, quando a gente coloca alguma tabela no nosso trabalho, né, ou tá fazendo alguma coisa, sempre tem que especificar a fonte, da onde foi tirado, tá vendo? E essa tabela aqui, ó, na verdade, essa representação gráfica, né, melhor dizendo, foi retirada desse site aqui, tá vendo? Aí eles colocam sempre a fonte, a gente sempre deve colocar a fonte.
Então, depois do gráfico de linha ou em curva, que no caso aqui a gente só tem o exemplo da linha, né? A gente tem aqui o gráfico em coluna ou em barra, tá vendo? Que ela no caso aqui, é uma areazinha, uma barrinha mesmo. Cada uma tem uma cor, né? Não é mais linha, e sim coluna. Então, nesse caso aqui, é coluna vertical. E a gente tem também a horizontal, quando a barrinha vem deitada, né? Ela aqui está em pé, e aí, que a gente chama de gráfico em coluna vertical, ou em barra, né? Vertical, ou se não, horizontal, tá? A gente não tem aqui o exemplo, mas vocês já devem ter visto algum tipo de questão que tem esse tipo de representação gráfica, tá? A gente tem o gráfico em setores, como eu falei, que é o chamado PITS, ó. Tá vendo? Ó, principal meio de informação de acordo com a faixa etária. Tá vendo que para visualizar quando a gente está falando de percentual, o PITS é melhor, né? Que aí você tem uma visualização melhor, que já não acontece se eu jogasse essa informação na coluna, né? Naquele outro gráfico acima que eu falei. Então, você tem essa representação, tá vendo? Então, pessoal, por hoje a aula seria isso, né? Então, só fazendo um resumo do que a gente viu até agora. Vamos ver aqui, desde o início. A gente trabalhou a unidade 3, foi a representação dos dados estatísticos. Mostrei a vocês que quando se coleta os dados, depois você dispõe ele no formato, né, tabular, né? Ou seja, os elementos de uma tabela. Então, você cria isso. Após você fazer isso, você pode... Aí, depois disso, né, a gente viu também as séries estatísticas, né? Eu mostrei os tipos de tabela que pode ser feito com os dados coletados, né? Então, cada uma tem um nomezinho. Não precisa gravar isso, óbvio que automaticamente, quando você faz o seu planejamento, você já sabe quais vão ser as variáveis que você vai trabalhar. Então, você já sabe especificar qual é o tipo de série que vai usar, né? E aí, logo em seguida, eu mostrei a vocês sobre a representação gráfica, né? Pegando aqueles dados acima, coletados e transformados em uma tabela, e aí você tem os tipos de gráficos que você poderá utilizar para representar, né, melhor a sua tabela e os seus dados, né? Que é muito mais interessante, mais autoexplicativo quando você mostra os seus dados no formato de um gráfico, né? Quando você pega a sua tabela e transforma em gráfico, você tem uma visualização melhor daquele resultado da pesquisa, tá certo? Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp e vou postar para vocês lá. Boa tarde.